questão. Bom, hoje é quarta-feira, então é dia de casos reais. E hoje eu vou contar sobre os assassinatos de Kitty. Os assassinatos de Kitty foram 4 por homicídio que ocorreu em Kitty. Uma instância turística no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, em 1981. As vítimas foram 4 membros da família Sharp, que foram esfaqueados e espancados até a morte por um misterioso assassino, que até hoje nunca foi encontrado o culpado, e a cabana 28, onde os crimes ocorreram, foi demolida em 2004. Quando Glenna Susan Sharp, mais conhecida como Sue, decidiu se mudar com seus filhos para o velho resort Kitty, era para ser um recomeço. Sue foi embora de Connecticut para fugir de James Sharp, seu ex-marido com quem tiveram um casamento turbulento e abusivo. Então, foi embora ela com seus cinco filhos, John, de 15 anos, Sheila, com 14, Tina, de 12, o Rick, de 10 e o Greg, de 5. Ela então seguiu ao norte da Califórnia, na cidade de Quincy, para ficar mais perto do seu irmão, Don Davis. A princípio, eles ficaram num trailer que o irmão dela tinha desocupado recentemente. Só que lá era muito pequeno para 6 pessoas morarem. Depois de um tempo lá, ela descobriu que tinha esse antigo resort no meio da floresta. Então ela foi atrás para ver como que era. Foi então que ela escolheu a cabana 28, que era a mais espaçosa, então conseguia, acomodar todos confortavelmente. Nessa cabana tinham 3 quartos, sendo que John decidiu ocupar o velho porão. Então ficou. Os mais novos, o Rick e o Greg, dividiram um quarto, assim como o Sue. Tina e Sheila fizeram também, deixando o aposento para a mãe deles. O resort se tornou perfeito no recomeço deles, pois apesar de estar situado no meio da floresta, o local tinha diversas outras famílias que moravam por ali com crianças, com quem os filhos dela poderiam brincar e fazer amizades. A família já estava acostumada com a vida de mudanças, Porque como James era um ex-oficial da Marinha, então a situação não era um problema. No dia 11 de abril de 1981, Sue estava na casa apenas com o Rick e o Greg, que andava de bicicleta com um amigo ali pela redondeza, pelas imediações. John estava na casa da sua melhor amiga em outra cidade, enquanto Sheila e Tina estavam brincando com os vizinhos Seabolt em uma cabana próxima. Quando a noite caiu, então o John decidiu voltar para a cabana 28 para a festa do pijama. Assim como Sheila resolveu permanecer na casa do Seabolt depois que a sua irmã Tina foi embora para casa. Não se sabe exatamente qual que foi o horário que o John e Dana voltaram, mas já era muito tarde da noite, porque quando a Sue colocou os mais novos da cama, já passava das 22 horas. Testemunhas relataram coisas estranhas, como cachorro latindo perto da cabana, a luz da varanda acesa às 4 horas da manhã e uma agitação incomum dos gatos, que entravam e saíam toda hora. Talvez já estavam pressentindo alguma coisa de errado que estava para acontecer. Às 8 horas da manhã, a Sheila voltou para casa, decidida apenas a trocar de roupa e ir junto com o Seabolt para o serviço de domingo na igreja. Contudo, assim que ela entrou em casa, ela se deparou com uma cena perturbadora de 4 cadáveres na sala de estar. Primeiro, ela reconheceu seu irmão, o John. Ele estava caindo de bruços em uma poça do próprio sangue,
com a sua garganta cortada. Sue estava deitada de lado, perto do sofá. Ela estava nua, da cintura para baixo e amordaçada, com uma bandana azul e a sua própria calcinha. Ela foi esfaqueada no peito e teve a garganta dilacerada, a cabeça espancada com coronhadas. Dana estava coberta por ferimentos na cabeça, mas foi morta por estrangulamento. Sheila então saiu correndo e gritando da cabana, pedindo para que seu Bolt ligassem para a polícia. Quando voltou para casa com James, Bolt Jr., ela acordou Rick, Greg e Justin, batendo na janela de um dos quartos e pedindo para que eles saíssem por ali. Os meninos, apesar de assustados, os três estavam ilesos. A pergunta então era aonde que estava Tina Sharp. Além da porta dos fundos da cabana aberta, o gabinete do xerife do condado de Plumas, que assumiu o caso, encontrou 2 facas de cozinha ensanguentadas, sendo que uma delas estava com a lâmina dobrada, para vocês terem ideia de como foi agressivo os golpes na família. Também localizaram um martelo e uma espingarda de chumbo. As vítimas foram amarradas com fitas e cabos de força arrancados dos eletrodomésticos. A jaqueta, os sapatos de Tina e uma caixa de ferramenta também estavam faltando na casa. Apenas um casal foi acordado por volta da 1h30 da madrugada, por conta de um grito abafado. Mas fora isso, ninguém da vizinhança ouviu mais nada. O mais estranho de tudo, porém, é que as 3 crianças que foram acordadas com o crime acontecendo em casa, apesar de Justin Eason ter alegado que sonhou ter visto 2 homens andando pela casa, ele chegou a fazer, retrato falado, mas a descrição que ele deu acreditaram que não tinha mudado muito. Ou seja, não levaram em consideração ao que ele falou. Marilyn Smart, a mãe do Justin, dizem que encontrou a jaqueta ensanguentada no porão, a que pertencia a Tina Sharp. E ela entregou à polícia, porém não tinha mais registro disso na investigação. Algumas coisas eles simplesmente apagaram, como se não fizesse nenhuma diferença. Martin Smart, que era o esposo da Marilyn, deu várias pistas desconexas, para os investigadores. Por isso eles pararam de ouvir a esposa e ele, porque não levavam a nada também. Entre as pessoas que alegaram ver algo, foi sugerido que as vítimas foram mortas por um serial killer ou por traficantes de drogas. Entre policiais e investigadores, mais de 4.000 pessoas foram envolvidas no caso, que foi descrito como frustrante, porque nada se mandava. Apenas 3 anos e 11 dias após o crime, no dia 22 de abril de 1984, os restos mortais de Tina foram encontrados. Eles foram encontrados por um coletor de garrafa a mais de 160 quilômetros de Kiri, junto com a jaqueta azul ensanguentada, um par de jeans, um cobertor e um dispensador de fita adesiva. Só que nada disso tinha sido documentado no caso. Não foi notado que o jeans provavelmente pertenciam a Sue e que a jaqueta poderia ser a mesma que a Marilyn Smart disse que encontrou no porão da casa dela.
E não houve ninguém para revisar os depoimentos dos moradores, inclusive aqueles que diziam que Marty Smart detestava John Sharp por algum motivo desconhecido até então. O Smart era um ex-veterano de guerra que ainda sofria com um transtorno pós-traumático, sendo notório por comportamentos violentos que ele tinha com a sua esposa. Algumas semanas antes do dia 11 de abril, ele tinha conhecido John Bowbed, acho que é assim que pronuncia, um ex-militar que tinha conexão com o crime organizado da região. Isso também foi desconsiderado no arquivo, não sei o porquê. De acordo com o xerife Doug Thomas, Smart e seus possíveis cúmplices foram livres de qualquer suspeita porque passaram no teste polígrafo. Smart ele acabou morrendo de câncer em junho do ano 2000, enquanto esse Bobed foi encontrado morto ainda em 1988. No ano de 2016, um jornal de Sacramento publicou uma matéria onde mostrava a carta que Martin Smart havia escrito para sua esposa logo após os assassinatos da cabana. 28, né? Quando ele teria dirigido para outro estado de Nevada. Ele escreveu assim: paguei o preço do seu amor e agora eu comprei com a vida de 4 pessoas. Olha, eu não sei pra vocês, mas pra mim isso deixou bem claro, bem explícito que ele que foi que matou a família que tava ali, né? Por alguma rixa que ele tinha com a esposa e o pai das crianças. Essa carta ela foi simplesmente esquecida na investigação e nunca admitida como prova. Assim como Marilyn Smart, uma mulher que sofria de violência doméstica e que possivelmente foi silenciada pelos abusos, nunca foi levada em consideração, nem mesmo quando veio ao público em 2008, afirmando que o seu marido tinha matado os Sharps na cabana 28. O mistério, né? Mistério entre aspas, dos assassinatos de Kiri nunca teve a ver com quem cometeu o crime, mas como a força-tarefa de uma operação de 4.000 oficiais foi incapaz de determinar o óbvio assassino. Porque pra mim tá muito claro que foi o Smart. Agora, não sei quais mais provas eles estavam precisando para ter prendido esse cara. Você acha que eles queriam alguma foto, né? Alguma imagem dele na casa, sei lá, porque só pela carta que ele mandou para a esposa do mesmo dia, ele saiu da cidade, mandou a carta para a esposa e depois de anos a esposa confessou, né, que foi o marido dela que matou. Qual que é a dificuldade? E o melhor de tudo, melhor não, né? O pior de tudo é que foi uma operação de 4.000 oficiais. Gente, 4.000 é muita gente. Bom, as minhas considerações finais é que provavelmente tem algo muito maior do que a gente sabe sobre esse caso. Deve ter alguma conspiração por trás, alguma coisa muito pesada pra não ter feito nada. Tipo, o assassino ficou impune por um tempo. Acabou morrendo? Acabou morrendo. Só que quantos anos ele não ficou aí livre? Ele morreu só em 2000?
Mas não sei, né? Por enquanto, a história de hoje acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam. E, gente, ouvi pessoas dizendo que não estão recebendo notificação dos meus vídeos. Mas para vocês receberem, vocês têm que clicar ali no sininho para receber notificação. Porque senão eu vou estar lançando vídeo aqui e vocês não vão ver. Então se certifiquem que o sininho está ativado, que você é inscrito do canal e está curtindo os vídeos. Feito tudo isso, vocês vão receber sim as notificações dos vídeos. Mas não tem erro. Segunda, quarta e sexta, eu tô aqui. E é isso, gente. Beijinhos.